Irmãos, quero falar nesta tarde mais um pouquinho sobre o tema de adoração. É um grande privilégio nosso de adorar a Deus. E creio que Ele escolheu a nós para fazer isso. Somos mais favorecidos que os anjos neste sentido. Quando Deus criou os anjos, criou a eles com muita força, poder. São espíritos nos céus. Fazem a obra de Deus. Mas quando Deus criou o homem, antes que fez a criação do homem, fez um conselho entre as três pessoas da divindade: o Pai, o Filho, o Espírito. E entre eles falaram: façamos o homem em nossa semelhança. E fez o homem. Nós, todos aqui, somos nascidos dessa raça humana. É importante que nós chegamos a conhecer o propósito de Deus para nós. Não é importante fazer o que Deus fez, fazer os anjos tanto. Isso sim, Deus revelou muitas mais coisas. Mas o assunto, assim se fala, assunto importante para nós, para você, para mim, porque Deus escolheu a você e a mim. Ele não criou a nós para viver segundo nossa própria vontade. O mundo está cheio de coisas que podem ocupar o nosso tempo. Diversão, muita coisa. Chegamos à idade dos jovens e queremos desenvolver muita coisa. Porque o corpo está crescendo, a sabedoria está aumentando e chama atenção muita coisa. E o homem esquece o propósito de sua existência. No estudo que fizemos do tabernáculo ontem, terminamos falando dos três objetos que Deus deu a Israel para chegar à sua presença: o altar dos holocaustos, a pia de cobre e o altar do incenso. Esses três objetos móveis apresentam para nós, em figura, símbolo, dado a Israel da maneira para chegar a Deus. Essas três coisas são o caminho para chegar a adorar a Deus. No altar de incenso, o sacerdote colocou o fogo, as brasas do fogo, do altar dos holocaustos que estava o primeiro altar. Figura do juízo
que cayó sobre o sacrifício figura do juízo que caiu sobre Cristo Jesus, nosso Salvador. Por meio de esse sacrifício de Cristo Jesus, temos entrada à presença de Deus. Esta é a ensinança. O ensinamento. Também houve a pia de cobre onde lavaram. Fala da necessidade de limpeza moral em nossas vidas. Limpeza judicial pelo sangue, limpeza moral pela água. Logo, próximo é esse altar do incenso. Sacerdote tomou desses braços de fogo, colocaram em cima as brasas, e logo em cima disso o incenso preparado. É figura da adoração que nós podemos oferecer a Deus. E esse incenso é a pessoa de Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tenha feito, ou seja, Cristo Jesus. Nós louvamos a Ele pelo que Ele fez. Nós adoramos a Ele pelo que Ele é em sua essência ou sua pessoa. Cristo Jesus, quando esteve aqui no mundo, podia dizer, quando perguntaram quem és, podia dizer, tudo o que eu tenho dito. Não existia diferença entre o que ele fez e o que ele era, totalmente em pessoa, sem engano, sem câmbio. É o mesmo ontem, hoje, para sempre. Quando nós chegamos a compreender quem é Cristo Jesus, sim, é por suas obras também, mas as obras explicam quem é. Então, este é como o incenso no altar, que enche o tabernáculo, mesmo como quando Maria, na noite que Cristo foi entregado, ela também ungiu a Cristo Jesus. E todo o quarto encheu com essa fragrância. Cristo reconheceu que Ele fez isto para ungir a Ele a sua morte. Apreciou este acto. Quero, irmãos, fazer que nós compreendemos
o aprecio que Cristo tem de tal coisa de nós. Quando Cristo encontrou os 10 leprosos, gratuitamente, se fala assim, ele sarou, curou os 10. Este é amor sem distinção, sem respeitar, fazer distinção de pessoas, quem merece e quem não merece. Assim é Cristo. Quando ele veio, ele fez bem para todos. Mas nota a diferença. Quantos deles voltaram para fazer uma palavra de agradecer? Só. Crê que o Senhor Jesus apreciou isso? Ele falou que sim. Nessa manhã, temos lembrado de Cristo Jesus. Um privilégio grande. Quem teve mais gozo nessa manhã? Muitos hinos cantamos. Gostei disso. Muitos corações cheios, rebosando. O Senhor Jesus estava presente na glória, porque em espírito chegamos lá. Essa ceia não foi só aqui em Limeira. Essa ceia abriu aos céus. Traz o véu. O livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Quero fazer notar uma coisa. Levítico, capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado neles, que chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão caiu-se. E logo fica explicando o resultado. Que foi o mal do que eles fizeram? O fogo. Não diz de onde tiraram o fogo. Deles mesmos. Não foi o fogo que tinha queimado o holocausto, ou o sacrifício pelo pecado. Como falamos à noite, foi o fogo de Deus que desceu, que acendeu. Primeiro fogo desse altar. E esse fogo não devia apagar nunca. Não sei até quantos anos durou. Possivelmente muitos.
ao mesmo fogo. Figura do juízo que Deus fez nas 3 horas de trevas na cruz, que caiu sobre Cristo Jesus. Nesse dia houve 2 juízos. O juízo dos homens e o juízo de Deus. Juntos estavam. Muita pessoa não distinguiram entre essas 2 coisas. Porque o juízo dos homens não cumpre a vontade de Deus. O que tira o pecado é só o juízo que Deus manda. E em base de isso, só podemos tirar o fogo por diante de Deus uma ofrenda de adoração, figurado no incenso. Por isso, irmãos, devemos ter cuidado da maneira de chegar à presença de Deus. Muitas vezes, vocês sabem, na religião do mundo, existem muito fogo estranho. Fogo de religião, de costumes, coisas do homem, que possivelmente em si mesmos não são coisas más, mas para oferecer a Deus, não servem. Só serve o que fala da morte de Cristo, na perfeição que Ele fez em toda a sua vida e em toda a sua morte. A maneira que Cristo Jesus morreu foi em submissão a seu Deus e Pai. Ou seu Pai e Deus, melhor falado. Este é o holocausto. Quando o fogo tocou a Cristo Jesus, quando ele estava na cruz lá, entre os 2 ladrões, nunca saiu uma palavra torpe. O mal, tudo foi cheiro agradável a Deus, na forma que Ele entregou voluntariamente a sua vida. Irmãos, este é o fogo que pode tirar de nossos corações adoração. Quando nós apresentamos a Deus as coisas de Cristo assim, garantizado que é agradável a Deus. Agora vamos ver em São João, capítulo 4. São João. Queremos tocar primeiro agora o ponto por que adoramos a Deus. São João, capítulo 4, versículo 21. Cristo Jesus está falando em pessoa aqui com a mulher samaritana. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabais. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
en que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais, assim o adoram. Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Esses versículos explicam muita coisa em quanto a propósito de Deus. Não diz que Deus procura adoração. Diz que Ele procura adoradores em pessoa, como 5 sentidos, cabal entendimento, nosso racional serviço a Deus, com inteligência, sabemos o que adoramos. Muita gente não sabe o que adoram. Os samaritanos não souberam. Nós temos conhecimento de quem é Jesus, o que fez Jesus, o que é agradável a Deus. E então, Cristo está falando disso. Porque nesse momento, o tempo de adoração natural que Deus tinha dado a Israel estava por terminar. E Deus estava abrindo o verdadeiro caminho para o homem chegar não só a um lugar aqui na terra, mas na mesma presença de Deus nos céus. Esse estava na mente de Cristo nesse momento. Só no cristianismo chegamos a compreender essas coisas. Grande privilégio nosso. O Pai busca tais adoradores. Quando pregamos o Evangelho, irmãos, lembra disso. Não só estamos procurando livrar as almas do inferno. Não só estamos procurando de aumentar o número, os irmãos de nossas assembleias. Deus não quer que a gente fique a meias no propósito que Ele tem para nós. Ele quer que ficamos como adultos ou pais ou mais, sabendo o que fazemos, compreendendo os propósitos de Deus para nós. Seu coração está tocado nisto? Sente desejo de responder a isso? Eu sei que você sente nisso. Eu também. Quando considero essas coisas, me faz querer cumprir o que é digno, o que merece nosso Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. E quero ceder ao Espírito Santo a direção que Ele dá. Porque pelo Espírito nós fomos guiados nesse lugar onde cumprimos neste propósito de lembrar de Cristo em sua morte e adorar a Ele. Eu sei, irmãos, que a vida
reclama muito, tem que trabalhar, não é fácil viver, os pais preocupam das suas famílias, as mães de seus filhos, cozinham, arrumam na casa e tudo essas coisas. Mas, irmãos, não vamos a permitir que essas coisas tomem mais importância do propósito que Deus tem em que ficamos em sua presença, adorando a Ele diariamente e quando coletivamente estamos reunidos na Assembleia, que ficamos lá. Ele entende a enfermidade, debilidade, essas coisas. Mas eu acho que, a vezes, descuidamos a importância de nosso Deus para estarmos lá. O porquê é que Deus quer. Passamos a Filipenses 3:3. Falando de adorar no Espírito. Israel adorava no Velho Testamento, naturalmente com coisas físicas de ouro, incenso, sacrifício e sangue, aceite, coisas físicas. E com música também depois, quando David instituiu mais, além disso. Mas agora é mudado esse jeito, ou esta maneira de adorar a Deus. Deus é Espírito. E em Espírito é necessário que adoramos a Ele. Em Filipenses também confirma isto, 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servamos a Deus em Espírito. E nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Pablo escreveu isto, falando aqui de circuncisão, quer dizer que cortando toda ação natural da carne, eliminando tudo o que é carnal, nós adoramos a Deus em espírito. Somos de 3 partes: espírito, alma e corpo. E Deus é espírito. Então, Ele criou em nós espírito que pode relacionar com Deus. Os animais não têm espírito. Não têm essa relação com Deus que nós temos. Por isso, um cão nunca ora. Um cão nunca ora. Etc. Tem alma, sim. Quando é contento, tem alma. Mas nós somos superiores, irmãos. Espiritualmente. Relação com Deus. Adão e Eva fisicamente estavam com Deus, mas de longe, ou só espiritualmente, nós chegamos à presença de Deus. Não com os olhos físicos. Na glória, sim. Com os novos corpos, sim. Mas no espírito, louvamos a Deus. 1 de Pedro 2, versículo 3. Sé que
já provastes que o Senhor é benigno. E chegando vos para ele, pedra viva reprobada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro também explica dessas coisas da maneira espiritual. Em espírito adoramos a Deus. Isso não quer dizer que a voz não está ligado também com o corpo. Mas quando as três coisas estão unidos, corpo, alma e espírito, todo funcionando em harmonia na presença de Deus, uma pessoa está inteiramente com todo o seu ser, pode adorar a Deus. Sabemos que existem práticas em alguns lugares onde dão muita importância ao corpo. E batem nas manos e hacen bailar e hacen coisas corporales. E esquecem da parte espiritual ou parte da alma. Devemos ter tudo em ordem, irmãos, nossa adoração. Não quer dizer que temos que ficar lá tristes, com a cabeça agachada, assim, como se não fosse importante a parte física. Tem importância isso. Mas tudo ligado junto. Espírito, alma e corpo. Lembrando que diante de Deus, a parte espiritual é de mais importância de tudo. Por isso, eu sei que os irmãos, em preparar seu inário, fizeram muito trabalho para que as palavras sejam corretas, que não expressem sentimentos de erro. Muitos hinos têm sentimentos que não são corretos. Quero fazer uma pausa para cantar um hino, número 40 agora, antes de continuar. Vamos adorar. Por favor, levantem-se. Número 40. Senhor, te adoramos. Gracias, Senhor, por este privilégio. Agora, passaremos ao livro de Hebreus. Tocar ao ponto de onde adoramos. Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Temos um altar de que não têm direito de comer os que sirvam ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.
Saímos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre para ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam a seu nome. E não vos esqueçais da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada. Adoração é serviço a Deus. É o tempo quando Ele dá o melhor lugar para nós. Porque melhor é servir que ser servido. No mundo não sempre veem as coisas assim. Mas nós, com a experiência de vida, devemos chegar a reconhecer que a melhor coisa é servir que ser servido. Na adoração, então, irmãos, Deus concede a nós o privilégio de fazer um serviço a Ele. Por essa razão, irmãos, quando chegamos coletivamente para lembrar do Senhor em sua morte, é bom trazer algo no coração para apresentar. É bom não esperar até o último momento que hino vamos pedir ou que escritura. Há que encher o coração durante a semana para que tenha algo para servir a Ele, de louvor, de agradecimento. Todos nós sabemos que, às vezes, a coisa que mais é notável numa reunião é umas 5 palavras de uma jovem ou de uma pessoa não muito doctor, que apresenta do coração com sinceridade um louvor, adoração a Deus. Deus agrada de tal. O lugar, então. Vemos nesses versículos que quando Israel caiu na idolatria e fizeram o becerro de ouro e adoraram a ele, que Moisés, quando desceu do monte, tirou o tabernáculo fora do arraial. E os que procuraram a Jeová saíram fora do arraial também para adorar a Deus. Hoje em dia, nos dias de hoje, irmãos, este também é necessário. Porque não podemos, dentro do arraial, que é figura da confusão de muitas coisas do judaísmo misturado com a religião cristã. Faz 180 anos, um grupo de irmãos viram essa necessidade em vários países. Na reforma, não houve uma restauração a compreender o verdadeiro terreno de adoração. A justificação pela fé em muitas partes foi recuperado.
Mas o terreno verdadeiro de adorar a Deus só foi descoberto de novo nesse tempo. E grupo de irmãos saíram fora do arraial, o campamento. Começaram a partir pão na base que só tem corpo. E que como membros deste corpo de Cristo, honrando a pessoa de Cristo e sua posição e de identificação com Cristo como cabeça da igreja, eles apartaram das sectas para congregar-se no nome de Cristo Jesus e lembrar de Ele em sua morte. Cumprindo o que esse versículo fala. Muitos de nós, pela graça de Deus, temos descoberto dessa necessidade. Do mesmo jeito que Israel não pudesse adorar a Deus no meio do Egito, Deus primeiro tirou a eles fora do Egito. Depois deu para eles o tabernáculo. 3 dias de distância, de separação. E logo ele entregou o verdadeiro terreno de adorar para eles. Agora, em Hebreus, está explicando tudo isso mais todavia. Nem conforme as instruções literais de Moisés adoramos a Deus. Esse só era figura do porvir de Cristo, do dia de Cristo, quando ele ia de formar a verdadeira casa de Deus e morar no meio de eles pelo Espírito. Oh, irmãos, todo crente tem esse privilégio. Todo verdadeiro crente é membro do corpo de Cristo. Mas muitos querem ficar no arraial. E Deus não está lá. Porque Deus é santo. E Cristo saiu e morreu fora do terreno de Israel. E em base de isso, ele é o centro divino agora. O lugar para adorar a Deus é o lugar onde Cristo está. Temos que achar esse lugar. Muitos têm dificuldade em achar. Tem muita confusão. Muitos professam congregar-se no nome de Cristo Jesus. Mas nós temos que não analisá-lo com nossa própria compreensão. Temos que sujeitar-nos à direção do Espírito Santo. E Ele nos vai levar ao lugar onde Cristo está no meio. Eu não posso ficar aqui e falar com vocês onde vai ser, porque então eu vou estar reemplaçando o pensar, como se fala? Exercício que cada deve ter diante do Senhor. Se eu falece e você obedece a mim, ou a algum pastor, ou outra pessoa com quem tem muita confiança, é seguidor do homem. Com isso não quer dizer que os irmãos não podem ajudar. Não temos tempo para ler, mas vocês lembram que em Lucas 22, os discípulos perguntaram a Cristo Jesus onde quer que preparas a Páscoa para nós.
Y Él dio instrucciones de modo que era necesario que ellos obedecen para achar o camino o lugar. Quiere decir que a obediencia es necesario. Y yo sé y promete con todos aquí que si você tem sinceridade de coração, desejo de encontrar o lugar onde o Senhor está para adorar a Ele no terreno verdadeiro, junto com os demais irmãos que Ele congrega, promete que Ele pode guiar. A dificuldade muitas vezes é nossos próprios pensamentos. Temos que pôr a lado, obedecer a palavra de Deus. Que Deus nos ajude de compreender isso e cumprir seu propósito em achar-nos e fazer-nos adoradores de Ele. Vamos orar.